Sejam bem-vindos a mais um Universo da Leitura, um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da UFSM. Na verdade, o programa de hoje ele não é só mais um programa. Ele marca o início do nosso novo trajeto nesse universo da leitura. Vocês que nos acompanharam durante a nossa mudança do formato, agora vão aproveitar a nossa atualização do conteúdo. No programa de hoje, nós vamos começar essa nova temporada falando sobre as leituras de mundo. Vamos propor uma nova reflexão. Será que as pessoas leem o mundo da mesma maneira? Será que eu e você vemos as coisas do mesmo jeito? Como isso interfere no nosso dia a dia? Essas e outras perguntas vão ser respondidas pela nossa repórter Luciana, que está agora com a professora e antropóloga Virgínia Vitioli. Existem modos muito diferentes de ver o mundo em nossa sociedade, que são influenciados pela cultura em que vivemos. Muitas vezes, achamos que o nosso modo de viver é o certo e julgamos aqueles que pensam e agem diferente de nós. Para falar um pouco mais sobre isso, estou aqui com a professora e antropóloga de Ciências Sociais da UFSM, Virgínia Vitioli. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Te agradeço pelo convite. Um prazer para mim participar. O que explicaria, então, termos tantas visões de mundo diferentes na nossa sociedade? O motivo dessa diversidade de formas de agir, de pensar, de atuar, está colocada na cultura. Esse é o motivo que explica, porque todos os seres humanos compartilhamos a mesma estrutura biológica. O que nos diferencia e que vai dar como resultado essas diferenças é a cultura. A cultura é moldada segundo o tipo de sociedade, segundo o tipo de relações. Então, a cultura vai ter empréstimos, vai ter trocas, vai se distinguir das sociedades vizinhas. Existem múltiplos processos que vão explicar porque a cultura não é homogênea. A gente tem uma única espécie humana, porque não temos raças, temos uma única espécie biológica, que é a espécie humana, mas temos múltiplas culturas. Então, a explicação para essa enorme variabilidade, que nunca vai esgotar, porque temos todo o processo da globalização atualmente, e ao mesmo tempo múltiplos processos de regionalização que vão mudando todo o tempo o perfil da sociedade global e criando continuamente distinções, diferenças, e todos esses processos se devem à qualidade plástica da cultura. A cultura não é fixa, ela se transforma o tempo todo. Ela é diversa, ela é plural, por isso que nós na antropologia falamos sempre de culturas como uma pluralidade, nunca como a cultura, porque temos a natureza, mas múltiplas culturas. E o que explica, então, a gente não conseguir respeitar essa cultura do outro, achar sempre que a nossa é a certa? Na nossa disciplina, existe um conceito que é o etnocentrismo. Então, tudo aquilo que vai ser diferente de nós, podemos achar que está errado, ao invés de pensar que é uma outra alternativa. Isso mexe com nós o tempo todo, todos os dias, porque as distinções culturais não são apenas entre, vamos supor, a cultura brasileira e a cultura dos países vizinhos. Dentro do Brasil existem muitas diferenças. Dentro de Santa Maria, existem formas distintas de fazer uso do tempo livre, de escolher os nossos amigos, companheiros. A todo momento, essas diferenças se produzem. E a dificuldade que existe na vida cotidiana é justamente a dificuldade das pessoas de entenderem que essas diferenças fazem parte do nosso convívio e que não pressupõem um critério segundo o qual algumas opções são boas enquanto outras seriam ruins. Na diversidade cultural pressupõe aceitar essas distinções.
A gente agradece a presença, então, da professora Virginia Vecchioli no programa. Obrigada, professora. Muito obrigada a vocês. Você já pensou como seria se o nosso mundo fosse acabar amanhã? Se algumas pessoas fossem ser escolhidas para viver e outras fossem deixadas para morrer? Como seria essa escolha? Quem vale mais do que o outro? Esses são os dilemas vividos pelos personagens de um dos nossos filmes recomendados na Sessão das 10 de hoje. Fala galera, tá começando mais um Sessão das 10. Muito bem-vindos a essa nova temporada aqui no programa. Meu nome é Camila, vou ser sua nova guia aqui nesse universo de filmes, séries e tudo que tem de mais legal no audiovisual. E pode pegar a pipoca que o programa de hoje tá incrível. Hoje eu trouxe alguns filmes para fazer a gente questionar a nossa realidade e para começar com o pé direito a gente vai falar de Apocalipse. O filme Jogos Apocalípticos, dirigido por John Hurels, vai contar a história de um experimento que um professor de filosofia faz com a turma no último dia de aula. O professor cria um cenário de holocausto nuclear, ou seja, o mundo vai acabar e só ele e seus 21 alunos teriam acesso a um abrigo nuclear. Porém, as coisas não são tão simples. O abrigo só suporta 10 pessoas e eles são em 21, ou seja, eles vão ter que decidir entre si quem merece ir para o abrigo. Para ajudar os alunos, o professor sorteia novas identidades. Então, nesse novo cenário, eles vão ser médicos, engenheiros, poetas, arpistas. E baseado nessas identidades, eles vão entrar num jogo de decisões lógicas para escolher quem merece ir para o abrigo, quem merece sobreviver. No decorrer do filme, você vai ver os personagens questionando essa lógica utilitarista do mundo e repensando o que eles devem levar em consideração sobre as pessoas. E quando o filme acabou, eu confesso que eu fiquei ali uns 5 minutos olhando para a tela chocada com o final, que é quando você realmente entende o porquê de todo aquele jogo. Organic farmer. Structural engineer. A harpist. Orthopedic surgeon. I'm a soldier. I'm a published poet. Agora, saindo de cenários imaginários, o próximo filme vai trazer a gente para a realidade. O documentário original do Netflix, Take Your Pills, vai falar sobre o uso de remédios para aumentar a performance. Sabe aquele filme Sem Limites com Bradley Cooper, que ele toma uma pílula e vira um super-humano? Isso é real, isso é possível. Nos Estados Unidos, o uso dos nootrópicos é comum entre alguns empresários e universitários e, teoricamente, é um remédio que vai te ajudar a estudar e trabalhar por mais tempo sem que você perca a concentração e a energia. Vale ressaltar que esse documentário não é imparcial, tá? Existe toda uma discussão sobre um olhar enviesado que ele traz e de como ele faz algumas descrições exageradas, porque realmente algumas pessoas precisam tomar remédio para concentração, mas, porém, ainda é um documentário muito interessante de se assistir, porque mostra essa sociedade que realmente pede que nós sejamos máquinas de produtividade. O que eu mais gostei nesse documentário foi perceber que os questionamentos que levaram as pessoas a tomarem o remédio são questionamentos muito comuns, que eu já tive, você também provavelmente já teve, e daí fica a pergunta: será que no futuro a gente vai tomar remédio para aumentar a performance? You want to be beautiful and you want to have amazing grades and Adderall just sort of sews it all up for you. E agora, falando dessa correria do dia a dia, a gente vai falar de um filme que vai completamente contra tudo isso. A personagem decide que ela vai desistir da cidade, ela vai pro meio do mato fazer uma trilha. Eu tô falando do filme Livre, estrelado pela Reese Witherspoon. Ela interpreta uma personagem chamada Cheryl Strayed, que decide, depois do divórcio e da morte da mãe, que ela vai fazer uma trilha de 4.000 quilômetros sozinha. O filme traz uma narrativa dupla, então a gente vai acompanhar a Cheryl na trilha e ver o passado dela, por que ela decidiu fazer essa trilha sozinha, por que ela decidiu caminhar toda a costa oeste dos Estados Unidos sozinha. E um dos momentos mais legais do filme é quando ela percebe que ela gostava de ter uma vida comum e de ter um banheiro, e que ela não tinha percebido isso até ficar sozinha no meio do mato. You ever think about quitting? Only once every 2 minutes or so. Hell, I've quit a bunch of stuff. Quit jobs, quit marriages. You regret any of them? I didn't have a choice. Bem, é isso por hoje, gente. Comenta lá na nossa página do Facebook qual desses filmes você já assistiu. A gente quer muito saber a opinião de todos vocês. E comenta também quais outros filmes vocês assistiram que fizeram vocês questionarem a realidade. É isso por hoje e até a próxima! O universo da leitura vai partir agora para um rápido intervalo e voltamos já!